O primeiro SUV preto apareceu exatamente às 23h47, os faróis cortando a chuva como uma lâmina. Maia Santos observou pela janela da cozinha enquanto ele estacionava bem em frente à sua pequena casa alugada, o motor ligado e a fumaça do escapamento formando nuvens fantasmagóricas no frio de fevereiro. O celular vibrou em sua mão trêmula. Uma palavra brilhava na tela, lá fora. Não, 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 sussurrou Maia, o sotaque filipino mais forte pelo medo. Isso não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando sua filha de 6 anos, Lily, dormia tranquila no andar de cima, finalmente recuperada da pneumonia que havia esgotado as últimas economias de Maia com os antibióticos que o seguro não cobriu. Um segundo SUV parou. Depois um terceiro. Em 90 segundos, 5 veículos idênticos formaram um perímetro perfeito ao redor da casa, prendendo-a como uma mosca em uma teia na qual caíra por engano. Tudo começou 20 minutos antes, com uma mensagem simples e desesperada destinada ao seu ex-namorado Marcos. Eu sei sobre o trabalho dos Rossi. Transfira a pensão agora ou eu vou chamá-los. Uma ameaça vazia de uma enfermeira exausta que havia trabalhado um plantão duplo no Hospital Providence. Estava acordada havia 36 horas e só queria os $2.400 que Marcos devia pelos últimos 4 meses. Dinheiro de que ela precisava desesperadamente antes que o proprietário cumprisse o aviso de despejo. Mas seus dedos cansados tocaram o contato errado. Não Marcos Shen, o ex-irresponsável. Outra pessoa completamente. Um número que ela nem reconhecia no telefone. A resposta foi imediata e gelada: quem é você? Maia tentou voltar atrás, pedir desculpas, explicar que foi um engano. Mas as mensagens seguintes congelaram seu sangue. Você mencionou o trabalho dos Rossi. Como conhece esse nome? Maia Santos. 847 Pinewood Drive. Enfermeira registrada. Filha, Lily, 6 anos. Já sei tudo sobre você. A pergunta é, o que você sabe sobre Marcos Shen? Agora, aqueles carros pretos cercavam sua casa como tubarões em volta de uma presa. E Maia percebeu que o número errado havia chegado exatamente à pessoa errada. Alguém poderoso o bastante para descobrir sua identidade, endereço e detalhes familiares em menos de 10 minutos. Ela se lembrou de Marcos mencionar a família Rossi uma vez, durante a última discussão deles, 3 meses atrás, quando ele se gabou de ter conseguido um trabalho sério que mudaria sua vida. Ela achou que ele estava exagerando, como sempre, inventando mais uma história para fugir da responsabilidade com a filha. Maia guardou aquele detalhe no fundo da mente, junto com outras pequenas incoerências que havia notado. Marcos, de repente, usando relógios caros, dirigindo um Mercedes novo, postando fotos em restaurantes de luxo enquanto dizia estar sem dinheiro e incapaz de pagar a pensão. Uma batida suave soou na porta da frente. Muito controlada. Muito medida para ser a polícia. Educada demais para ser uma ameaça. Mas Maia sabia. Cresceu no distrito de Tondo, em Manila, antes de migrar aos 19 anos. Ela reconhecia o perigo, mesmo quando ele usava uma máscara de gentileza. O celular acendeu novamente. Abra a porta, Maia. Não estou aqui para machucar você nem Lily. Mas precisamos conversar sobre o que Marcos Shen roubou da minha família. O coração de Maia parou. A família Rossi. Ela havia mandado, por engano, uma mensagem para alguém da verdadeira família Rossi, o nome sussurrado em certos círculos da cidade, a família que possuía metade dos negócios legítimos, supostamente, todos os ilegítimos. Pelo olho mágico, viu um homem alto, de terno grafite impecável, o rosto parcialmente coberto pela luz da varanda. Atrás dele, 2 outros homens permaneciam imóveis, com as mãos cruzadas à frente, como estátuas. Cada instinto gritava para Maia pegar Lily e fugir. Mas fugir para onde? Eles sabiam tudo sobre ela. E algo a inquietava, a forma como aquele estranho havia formulado a mensagem, o que Marcos roubou. O que Marcos tinha roubado? A mão de Maia pairou sobre o trinco. Aquele momento mudaria tudo. Um único movimento e ela entraria em um mundo que só havia vislumbrado de longe.
Um mundo para o qual Marcos as havia arrastado sem que ela soubesse. Mas talvez, e esse pensamento surgiu com clareza assustadora, talvez aquele homem perigoso finalmente pudesse lhe dar respostas para perguntas que sempre teve medo de fazer. Se você está gostando desta história sobre como uma mensagem errada revelou uma teia de traição e perigo, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir o que Maya encontrará quando abrir aquela porta. Maya abriu a porta. O homem parado na varanda tinha o tipo de rosto que se vê em salas de reunião: traços firmes, fios prateados no cabelo escuro e olhos tão calculistas que pareciam analisá-la em segundos. Seu perfume cheirava a cedro e poder. Senhora Santos, disse ele, com uma voz suave, mas firme como aço. Meu nome é Vicente Rossi. Obrigado por ser razoável. Eu não tive muita escolha, respondeu Maya, bloqueando a vista para a escada que levava ao quarto de Lily. Os lábios de Vicente se curvaram levemente. Não. Suponho que não. Ele olhou além dela. Posso entrar? A menos que queira que seus vizinhos testemunhem esta conversa. Maya deu um passo para o lado. Ele tinha razão. A senhora Patterson já espiava pelas cortinas. Vincent entrou, e sua presença pareceu encher a pequena sala. Observou os móveis usados, os livros de enfermagem, os brinquedos de Lily guardados em uma caixa de plástico. Marcus Shen trabalhou para minha família por 2 anos, disse sem rodeios. Coisas pequenas. Até 6 semanas atrás, quando confiamos a ele uma entrega. Que tipo de entrega? Perguntou Maya, embora parte dela não quisesse saber. Um registro. Arquivos digitais com informações financeiras, dados de clientes, transações. O maxilar de Vincent se contraiu. Marcus fez cópias e sumiu. O estômago de Maya afundou. Quão encrencada eu estou? Depende do que você sabe. Vincent a analisou. Sua mensagem mencionava o trabalho dos Rossi. Como soube disso? Marcus mencionou seu nome uma vez, numa briga por dinheiro. Só isso. Maya o encarou. Eu estava blefando para fazê-lo pagar a pensão. Não sei nada sobre o trabalho dele. Vincent tirou o celular do bolso e o entregou a ela. Estas foram tiradas há 3 dias. As fotos gelaram o sangue de Maya. Eram de Lily na escola. Saindo da aula de dança. No mercado com ela. Todas tiradas de longe, como vigilância. De onde vieram essas fotos? Sussurrou. Do apartamento de Marcus. E junto, encontramos isto. Ele deslizou o dedo, mostrando fotos de homens desconhecidos e galpões. Eu não entendo. Marcus está vendendo informações da minha família para os Volko. A voz dele endureceu. E estava vigiando você e sua filha. Como garantia, ou chantagem? Maya se sentou no sofá. Marcus não era apenas um pai ausente. Era um ladrão, usando fotos da própria filha como escudo. Tem mais, continuou Vincent. Encontramos uma solicitação de passaporte para Lily, com outro nome, feita há 2 semanas. O chão pareceu girar. O quê? Marcus planejava levar sua filha para fora do país. Usá-la como proteção, uma garantia de que minha família não o eliminaria. A raiva inundou Maya, quente e afiada. Por 6 anos, ela o defendeu. Trabalhou dobrado para compensar sua ausência. E, o tempo todo, ele planejava sequestrar a filha. Onde ele está agora? Perguntou Maya, com a voz baixa e fria. Não sabemos. Por isso estou aqui. Vincent se sentou à sua frente. Você vai me ajudar a encontrá-lo. Como? Ele não atende minhas ligações. Por que você vai oferecer algo que ele não pode recusar? Vincent se inclinou. Informações sobre mim. Vai dizer que descobriu algo, que eu vim à sua casa esta noite, que te ameacei. Que está com medo e disposta a me espionar para proteger Lily. Quer que eu finja estar contra você, enquanto trabalho para você. Exatamente. Marcus vai acreditar no seu medo, porque ele será real. Estabeleça contato e mantenha-o falando tempo suficiente para rastrearmos a localização. Maya pensou nas fotos de vigilância, no passaporte forjado, em 6 anos de promessas quebradas enquanto ela se exauria de tanto trabalhar.
O que acontece com o Marcos quando vocês o encontrarem? Isso depende de ele devolver ou não o que roubou. Vincent se levantou. Mas te prometo uma coisa, ele nunca mais vai ameaçar sua filha. Algo mudou no peito de Maya. Não era medo. Era outra coisa, mais fria, mais afiada. Eu quero proteção para Lily, disse com firmeza. Proteção de verdade. Não apenas enquanto vocês caçam o Marcos, mas depois também. Garantias de que as pessoas com quem ele falou não virão atrás de nós. A sobrancelha de Vincent ergueu-se de leve. Você negocia como quem já passou por isso. Eu cresci em Tondo, respondeu Maya. Aprendi cedo que a única pessoa que te protege é você mesma. Minha palavra, você e sua filha estarão protegidas, permanentemente, em troca da sua cooperação. Maya ficou de pé, erguendo-se ao máximo, apesar de ser quase um palmo mais baixa que Vincent. E quero mais uma coisa. Quando tudo terminar, quero que o Marcos saiba que fui eu. Que eu sou o motivo de vocês o terem encontrado. Que a mulher que ele menosprezou foi quem acabou com os planos dele. Vincent sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Isso, Sra. Santos, eu posso providenciar. Quando Vincent se preparava para sair, o celular de Maya vibrou com uma nova mensagem. Era do Marcos. Sophie, eu sei que você está em apuros. Posso ajudar. Mas você precisa confiar em mim mais uma vez. Claramente destinada a outra mulher, mais uma mentira, mais uma traição. Mesmo planejando sequestrar Lily, Marcos ainda equilibrava enganos. Maya mostrou a mensagem para Vincent, observando a expressão dele escurecer. Perfeito, disse ele, baixo. Ele não faz ideia do que o espera. E não sabe que a maior ameaça à sobrevivência dele não são os recursos da minha família, é a mãe que ele subestimou. Depois que Vincent saiu, Maya subiu as escadas para ver Lily. A menina dormia em paz, o gato de pelúcia Sr. Bigodes encaixado sob o queixo, sem saber que a mãe acabará de fechar um pacto com o diabo para protegê-la. Maya afastou uma mecha do cabelo da filha, sentindo a própria determinação se solidificar. Marcos achava que ela era fraca. Achava que era apenas uma enfermeira imigrante, fácil de manipular. Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. Na manhã seguinte à visita de Vincent, Maya ficou olhando para o celular por 10 minutos antes de digitar a mensagem que Marcos esperava de uma mulher apavorada. Precisamos conversar. Alguém veio à minha casa ontem à noite perguntando por você. Estou com medo, Marcos. O que você fez? A resposta veio em segundos, confirmando que ele estava vigiando o celular obsessivamente. Quem foi? O que queriam? Um homem chamado Vincent Rossi. Ele tinha fotos da Lily. Fotos minhas. Disse que você roubou algo. 3 pontinhos apareceram, sumiram e voltaram a aparecer. Marcos estava em pânico, o que significava que Vincent estava certo sobre tudo. Escute com atenção. Não diga nada. Eu posso te proteger, mas você precisa fazer exatamente o que eu mandar. As mãos de Maya se fecharam em torno do telefone. Depois de 6 anos de abandono, agora Marcos queria bancar o pai protetor. A audácia era inacreditável. Me proteger? Você nem paga a pensão. O que você roubou que vale a segurança da nossa filha? É complicado. Apenas confie em mim desta vez. Confiar. A palavra deu vontade de arremessar o celular na parede. Em vez disso, Maya fez uma captura de tela da conversa e a encaminhou para o número que Vincent havia lhe dado. Naquela tarde, no hospital, sua amiga mais próxima, Carmen, a encurralou na sala de descanso. Carmen trabalhava com Maya havia 4 anos, sabia do abandono de Marcos, já cobrira seus turnos quando Lily estava doente. Você está péssima, disse Carmen sem rodeios, o sotaque nova-iorquino cortando o ar. O que aconteceu? Maya hesitou, depois tomou uma decisão. Precisava de alguém que conhecesse sua vida normal, alguém que pudesse ajudá-la a manter a aparência de que nada havia mudado. Marcos está encrencado. Encrencado de verdade. A voz de Maya saiu baixa. E talvez eu seja a única pessoa que pode consertar isso.
Os olhos de Carmen se estreitaram. Que tipo de encrenca? Do tipo em que pessoas perigosas aparecem na sua casa no meio da noite. Maia tirou o celular do bolso e mostrou as fotos de vigilância de Lily. Ele estava planejando sequestrar a Lily, Carmen. Usar nossa filha como escudo. O rosto de Carmen endureceu. Ela havia imigrado da República Dominicana aos 16 anos. Entendia bem a raiva silenciosa que nascia de homens que achavam que mulheres lá de casa aceitariam qualquer coisa. O que você precisa? Testemunhas. Se o Marcos entrar em contato com alguém daqui perguntando por mim, preciso saber na hora. E se algo acontecer comigo? Nada vai acontecer com você, interrompeu Carmen, firme. Mas sim. Eu estou de olho. Pode contar comigo. Naquela noite, Marcos ligou. Maia atendeu no terceiro toque, deixando o medo transparecer na voz, porque Vincent estava certo, o terror era genuíno. Maia, amor, me desculpa por você ter se metido nisso, disse Marcos, com falsa preocupação escorrendo de cada palavra. Mas preciso que você faça algo por mim. Não me chama de amor. Você perdeu esse direito quando deixou de ser pai. Certo. O tom dele mudou, mais frio, calculista. O Rossi vai te procurar de novo. Quando isso acontecer, diga que vai cooperar. Finja que quer me ajudar a encontrá-lo. Maia prendeu a respiração. Marcos estava propondo exatamente o que Vincent já havia planejado, o que significava que ele achava que estava no controle. Por que eu faria isso? Porque se não fizer, os Volkov vão achar que você está ajudando o Rossi. E eles não pedem por favor, Maia. Eles machucam pessoas. Eles machucariam a Lily para chegar até mim. A ameaça, disfarçada de preocupação. Marcos usando a filha como arma enquanto fingia protegê-la. Você está louco, sussurrou Maia, deixando a emoção real colorir sua voz. Estou sendo realista. Você é enfermeira, Maia. Não está preparada para esse mundo. Só faça o que eu mandar e eu garanto que você e a Lily ficarão seguras quando tudo isso acabar. Quando o que acabar? O que exatamente você roubou? Marcos riu, um som que fez a pele de Maia arrepiar. Informações que valem mais do que você ganharia em 10 vidas limpando leitos. Finalmente vou ser alguém, e se você for esperta, vai ficar quieta e aproveitar quando eu terminar. O desprezo na voz dele era sufocante. Depois de tudo, depois do nascimento de Lily, depois dos anos em que Maia lutou sozinha, Marcos ainda via como uma enfermeira imigrante ingênua demais para entender o mundo dele. Preciso de tempo para pensar, disse Maia, controlando o tom. Você tem 12 horas. Depois disso, eu sumo para sempre, com ou sem a Lily. A linha ficou muda. Maia imediatamente encaminhou a gravação para Vincent. Tinha começado a gravar todas as ligações com Marcos desde o início, criando um rastro digital de suas ameaças e manipulações. 2 minutos depois, o celular tocou. Era Vincent. Excelente trabalho. A arrogância dele será útil. Ele acha que eu sou burra demais para enganá-lo, respondeu Maia, com a raiva aflorando. Homens como Marcos sempre subestimam as mulheres que fazem o trabalho de verdade enquanto eles perseguem fantasias. A voz de Vincent trazia uma ponta de respeito. Encontre-se comigo amanhã de manhã. Há alguém com quem quero que você fale, alguém que pode te ensinar a jogar esse jogo melhor do que o Marcos jamais conseguiu. Depois que desligou, Maia abriu o laptop e começou a documentar tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada ameaça. Criou uma linha do tempo do comportamento de Marcos, cruzando as datas com as informações que Vincent havia mencionado. Carmen estivera certa, anos atrás, quando dissera que Marcos queria bancar o grandão. Maia achará que era apenas amargura, mas Carmen enxergara o que ela não quis ver. Marcos era um homem pequeno, obcecado em se sentir importante, disposto a sacrificar qualquer um para alimentar o próprio ego. Agora, Maia usaria essa arrogância contra ele. Ela pegou o pedido de passaporte que Vincent lhe mostrará, os documentos falsos que Marcos havia preparado para sequestrar Lily. Fotografou cada página,
Salvou tudo em 3 contas na nuvem às quais Vincent não tinha acesso. Seguro. Porque, embora estivesse trabalhando com Vincent Rossi para capturar Marcus, isso não significava que confiava nele completamente. Maya estava construindo sua própria rede de proteção, reunindo provas e alavancas que garantiriam a segurança de Lily, acontecesse o que acontecesse. O celular vibrou com outra mensagem de Marcus. Não complique. Você sempre foi emocional demais. Só siga minhas instruções e tudo vai dar certo. Maya sorriu friamente para a tela. Marcus achava que as emoções dela a tornavam fraca, que seu amor por Lily a tornava manipulável. Ele estava prestes a descobrir que o amor de uma mãe não é fraqueza. É a força mais perigosa que um homem arrogante pode subestimar. E aquela simples enfermeira estava prestes a mostrar exatamente o quanto de destruição uma mulher pode causar quando finalmente para de aceitar o papel que os outros escolheram para ela. A armadilha estava sendo montada. Marcus só não sabia que já estava preso nela. Maya estava parada no estacionamento da igreja de Santa Catarina, o local que Marcus havia escolhido para o encontro. Território neutro, ele dissera. Um lugar público onde os homens de Vincent não poderiam agir. Marcus não fazia ideia de que Maya passará os últimos 3 dias trabalhando com a equipe de segurança de Vincent, aprendendo a usar um microfone tão fino que era invisível, e como se posicionar para que as 5 câmeras ocultas captassem cada ângulo. Muito menos sabia que Maya havia entrado em contato com o FBI por conta própria. Tem certeza disso? A voz de Vincent soou pelo minúsculo fone em seu ouvido. Ele observava de uma vão a 2 quarteirões dali, junto com agentes federais que investigavam a organização Volcom havia 18 meses. Absoluta, murmurou Maya, ajustando a bolsa onde o celular gravava tudo. Marcus chegou pontualmente. Parecia mais magro do que ela lembrava, as roupas caras amassadas. Estava fugindo, e isso era visível. Maya. Ele se aproximou com os braços abertos, esperando um abraço. Ela deu um passo para trás. Nem pense nisso. A expressão dele vacilou, irritação rapidamente disfarçada. Estou tentando te ajudar aqui. Fez o que eu pedi? Passou informações pro Rossi? Fiz exatamente o que você mandou, respondeu Maya, a voz firme. Fiz ele acreditar que eu estava apavorada. Que faria qualquer coisa para proteger a Lily. Marcus relaxou um pouco. Ótimo. Viu? Você é mais esperta do que eu pensava. O tom de condescendência fez a mandíbula de Maya se contrair. Mesmo agora, ele não conseguia evitar. Trouxe algo para você, disse ela, tirando um envelope pardo da bolsa. Tudo o que Vincent me contou sobre suas operações. Locais de reunião, protocolos de segurança, até informações sobre os familiares dele. Os olhos de Marcus brilharam com ganância quando estendeu a mão. Perfeito. Os Volcom vão pagar uma fortuna por informações falsas? Maya completou. Documentos que Vincent me deu de propósito para testar se você seria idiota o suficiente para tentar vendê-los? Marcus congelou, a mão ainda estendida. O quê? Você realmente achou que eu era tão ingênuo assim? A voz de Maya endureceu. Que eu trairia alguém que tentou proteger minha filha, para ajudar o homem que planejava sequestrá-la. Maya, você não entende o que está. Eu entendo perfeitamente. Ela pegou o celular e tocou uma gravação. A voz dele ecoou no estacionamento. Vou sumir para sempre, com ou sem a Lily. O rosto de Marcus empalideceu. Você me gravou? Todas as ligações. Todas as mensagens. Todas as ameaças. A voz de Maya tremia, não de medo, mas de fúria. Documentei tudo, Marcus. O pedido de passaporte falso. As fotos de vigilância. As mensagens para Sophie e para as outras 3 mulheres com quem você brincava enquanto planejava sequestrar nossa filha. Isso é ilegal. Você não pode. Na verdade, neste estado, posso. Uma nova voz interrompeu. Uma mulher de terno escuro se aproximou, exibindo o crachá do FBI. Agente Morrison. Marcus Shen, você está preso por roubo de documentos federais, conspiração de sequestro e outras 15 acusações que já vínhamos preparando.
Marcus cambaleou para trás quando 3 agentes surgiram de carros descaracterizados. Isso é uma loucura. Maya, diga a eles que você está mentindo. Diga. Dizer o quê? Maya deu um passo à frente, o tom agora gélido. Que você é um bom pai. Faz 4 meses que não vê a Lily. Que é honesto. Roubou de todos que confiaram em você. Que me amava. Estava mandando mensagens para Sophie no mesmo dia em que ameaçou levar minha filha. 2 SUVs pretos entraram no estacionamento. Vincent saiu de um deles, o rosto inexpressivo enquanto observava Marcus ser algemado. Os Volkow mandaram lembranças, disse ele, baixo. Estão muito decepcionados por você ter tentado vender informações falsas. Acho que, neste momento, estão decidindo com seus advogados se vão processar por fraude. Aparentemente, você já recebeu $50.000 de adiantamento. O rosto de Marcus desabou conforme a realidade o atingia. Preso. Traído pela mulher que chamava de fraca. Caçado pela organização que tentou enganar. E agora, também pelos criminosos que havia tentado trapacear. Você me destruiu, sussurrou ele, incrédulo. Não, respondeu Maya, a voz como aço envolto em seda. Você se destruiu no momento em que decidiu usar nossa filha como moeda de troca. Eu só garanti que todos vissem quem você realmente é. A agente Morrison puxou Marcus em direção ao carro. Sr. Shen, temos gravações que mostram que o senhor tentou extorquir várias organizações criminosas. Está olhando para pelo menos 15 a 20 anos de prisão. Enquanto era levado, Marcus olhava para trás, com uma mistura de ódio e desespero. O homem que passou anos fazendo Maya se sentir pequena e descartável não conseguia compreender que ela havia orquestrado sua completa ruína. Vincent se aproximou enquanto os carros do FBI partiam. Impressionante. A maioria das pessoas deixaria a emoção interferir no julgamento. A maioria das pessoas não foi criada por uma mãe que sobreviveu em Tondo, respondeu Maya. Ela me ensinou que a melhor vingança não é a raiva. É a precisão. Vincent lhe entregou um envelope. Sua parte do acordo. Novos documentos de identidade para você e Lily, além da compensação pelo seu auxílio. O passaporte é para Vancouver. Um novo começo, longe de tudo isso. Maya o pegou, mas se surpreendeu ao perguntar. O que aconteceu com as informações que Marcus realmente roubou de você? Já as recuperamos. Ele as havia escondido em um depósito registrado no nome da Sophie. O sorriso de Vincent foi frio. Pobre Sophie. Não fazia ideia. Agora está colaborando com os investigadores. Carmen apareceu perto da igreja, de onde observava à distância. Abraçou Maya com força. Estou orgulhosa de você, hermana. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Maya sentiu algo se desfazer dentro de si. Não apenas o peso das ameaças de Marcus, mas 6 anos de aceitar a história que ele contava sobre quem ela era. Tinha sido uma imigrante lutando para sobreviver. Uma mãe solo. Uma enfermeira comum. Todos os rótulos que Marcus usava para diminuí-la. Mas naquele dia, ela provou que ser subestimada era a arma mais poderosa que alguém poderia ter. E Marcus passaria a próxima década na prisão, aprendendo o verdadeiro significado da força da mulher que ousou desprezar. 6 meses depois, Maya Santos, agora Maya Rich, segundo seus novos documentos canadenses, estava em seu apartamento ensolarado em Vancouver, observando Lily praticar piano no canto da sala. A luz da tarde entrava pelas janelas com vista para o False Creek, uma paisagem que ainda a deixava sem fôlego. Mamãe, toquei essa parte certa? Perguntou Lily, com os dedos suspensos sobre as teclas. Perfeitamente, meu amor, respondeu Maya, sorrindo, pensando em como suas vidas haviam mudado. A compensação de Vincent fora mais do que generosa. O suficiente para aquele apartamento seguro, a escola particular de Lily e o dinheiro que Maya precisava para concluir sua certificação como enfermeira especializada. Ela começara a trabalhar no Hospital Geral de Vancouver 3 meses antes. Suas habilidades eram respeitadas, sua opinião valorizada. Carmen a visitará no mês anterior, trazendo notícias da vida antiga.
O julgamento de Marcus fora rápido e implacável. As acusações federais sozinhas lhe renderam 18 anos. A organização Volkow ainda acrescentou acusações de fraude que o manteriam preso muito depois de Lily se formar na faculdade. Ele perguntou por você, dissera Carmen, tomando café na varanda. Queria saber se você testemunharia a favor dele, sobre o caráter dele. Maya rira até as lágrimas escorrerem. E o que você respondeu? Que você estava ocupada demais sendo bem-sucedida para lembrar o nome dele. Mas a notícia mais gratificante viera da agente Morrison. As informações que Marcus havia roubado, e que Maya ajudara a recuperar, levaram a acusações formais contra 3 grandes redes de lavagem de dinheiro. Dezenas de prisões. Milhões apreendidos. Sua cooperação fez uma diferença real, dissera Morrison durante o último debriefing. Estamos falando de um impacto que vai ecoar por anos. O celular de Maya vibrou com uma mensagem de Vincent. Ele mantivera distância, como prometido, mas enviava mensagens mensais para garantir que ela e Lily estivessem bem. Ouvi dizer que você concluiu sua certificação de enfermeira especialista. Parabéns! Você construiu algo que Marcus jamais poderia tocar, uma vida conquistada com trabalho de verdade, não com atalhos roubados. Ela não respondeu, mas apreciou o reconhecimento. Vincent entendia o que muitos não: Maya nunca precisará ser resgatada. Ela precisará de informação, recursos e espaço para executar o próprio plano. No trabalho, Maya tornará-se conhecida por defender famílias imigrantes tentando navegar o sistema de saúde. Ela entendia profundamente suas lutas, as barreiras linguísticas, as pressões financeiras, o medo constante de serem vistas como inferiores. Na semana anterior, uma jovem mãe filipina chorara em seu consultório, sufocada por contas médicas e um parceiro que a abandonara. Maya segurou sua mão e disse: "Você é mais forte do que imagina. E força não é nunca cair, é quem você se torna quando decide se levantar." A mulher a olhou com esperança. "Como você sabe disso?" "Porque eu me levantei. E você também vai." Naquela noite, enquanto colocava Lily na cama de seu lar seguro e bonito, a filha fez a pergunta que Maya temia. "O papai vai voltar algum dia?" Maya alisou o cabelo da menina, escolhendo as palavras com cuidado. "Seu pai fez escolhas que machucaram pessoas. Ele está aprendendo sobre consequências agora. Mas nós duas estamos construindo algo melhor. Algo que é só nosso." "Eu gosto da nossa vida", murmurou Lily, sonolenta. "Gosto de te ver sorrir." Depois que Lily adormeceu, Maya ficou à janela, olhando a cidade iluminada. Pensou na mulher apavorada que, 6 meses antes, abrirá a porta e encontrara carros pretos cercando sua casa. Aquela mulher acreditava ser impotente. Acreditava que mães solteiras imigrantes deveriam se contentar com as sobras da vida. Mas Maya aprendeu algo essencial: poder não tem a ver com dinheiro ou conexões. Tem a ver com reconhecer o próprio valor, e não deixar ninguém diminuí-lo. Marcus passará anos fazendo Maya se sentir pequena, incompetente, descartável. Achava que o amor dela por Lily a tornava fraca, que o cansaço a tornava tola, que sua origem a tornava controlável. Cada uma dessas suposições foi sua ruína. A melhor vingança não era violência ou crueldade. Era construir uma vida tão boa, tão pacífica e tão verdadeira que seus inimigos simplesmente deixavam de importar. Marcus passaria 18 anos na prisão, enquanto Maya e Lily floresciam de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Ela transformará as piores intenções dele, o plano de usar Lily como arma, no catalisador de sua libertação. Um simples texto errado revelara quem Marcus realmente era. A inteligência de Maya fizera o resto. Enquanto se preparava para dormir, Maya pensou em todas as mulheres que já estiveram onde ela esteve, presas por circunstâncias, subestimadas por homens que deveriam saber mais, convencidas de que não tinham opções. A elas, diria: a subestimação é a sua arma. Use-a, documente tudo. Guarde provas. E, quando chegar o momento, execute seu plano com a precisão de quem não tem mais nada a perder e tudo a ganhar. Marcus tentou destruir Maya para se salvar. Mas acabou despertando algo que deveria temer.
A fúria protetora de uma mãe, combinada com o instinto de sobrevivência de uma imigrante e a inteligência de uma mulher que fora ignorada por tempo demais. A filipina que mandou uma mensagem errada para um chefe da máfia ganhou tudo: segurança, sucesso e a certeza de que nunca mais aceitaria ser subestimada. E o homem que achou que ela era simples demais para reagir passaria quase 2 décadas aprendendo o quanto estava errado. Se essa história de justiça, inteligência e amor de mãe te inspirou, inscreva-se no canal para mais histórias de pessoas comuns que se recusam a ser vítimas. Porque às vezes, a arma mais poderosa é simplesmente se recusar a ser o que esperam de você. Clique em inscrever-se e conte nos comentários: já te subestimaram e depois se arrependeram?